E se a verdadeira arte de viver for duvidar? Já parou pra pensar? Todos querem ser bem resolvidos consigo mesmo, isso é óbvio. Mas as dúvidas, elas vêm, implacavelmente. E não é porque somos fracos, é porque somos vivos. Desde criança, sempre fui do tipo que pergunta mais do que responde. E acho que nem teria como ser de outro jeito. Para te explicar o que estou querendo dizer, acredito que desde sempre percebi o meu espírito. Agora te pergunto, você já parou para reparar no seu? Se não, não se preocupe, afinal, nem sempre eles são fáceis de se notar. Eles adoram brincar de esconde-esconde com a gente, afinal, somos seus amigos íntimos. Eles nos viram nascer e carregam um carinho familiar por cada um de nós. Agora, mesmo sabendo desde muito cedo que meu espírito vive em mim, ainda não fui capaz de descobrir tanta coisa quanto gostaria sobre ele. Porque, ainda que ele tenha nascido comigo, ou em mim, eu ainda estou no processo de aprender a observá-lo com ternura, escutá-lo como um amigo e compreendê-lo de verdade. Mas ainda assim, as coisas que desvendei sobre seu jeito até então, me fizeram querer insistir ainda mais em agir de forma amigável com ele, fazer com que ele se sinta à vontade de se abrir comigo, para que possamos fortificar esse nosso laço eterno de espírito e consciência. O que ele me contou até agora é que, além de tímidos, a maioria dos espíritos são brincalhões. E apesar de nem sempre serem tão novos assim, quase todos os espíritos mantêm uma curiosidade infantil, não só sobre as coisas do mundo, mas também sobre nós mesmos e tudo aquilo que mora dentro dos nossos próprios corações, e ainda se encontra indescoberto, inexplorado, intocado. O que percebo é que quando fico mais quieto e acalmo minha voz interna, vivo com mais intenção, sem pressa e sem afobação diante da vida, quando tenho paciência com a minha própria evolução e dou espaço para o meu pulmão respirar, é justamente nesses momentos que consigo sentir mais intensamente a presença do espírito que me ocupa internamente. E se fosse para descrevê-lo, diria que o percebo como uma pequena chama que queima suavemente em meu peito. Quando o encaro com mais atenção, percebo que sua chama é baixa, humilde, mas que ainda assim possui uma brasa forte, poderosa, que queima continuamente, alimentando esse fogo tênue. Enquanto o espírito é fogo, a consciência é vento, e juntos eles dançam, mesmo que a gente não consiga escutar a música. Mas pensa, ainda que não tenhamos facilidade de compreender os elementos da terra, ainda assim podemos interagir com eles. E assim também é com o fogo e o vento que existe dentro de todos nós. Às vezes o que me parece é que individualmente podemos descobrir como dar força ao vento da nossa consciência quando o alimentamos com as dúvidas certas. E detalhe, não só aquelas que são acompanhadas de respostas. Quando nos questionamos, fazemos com que o vento de nossas consciências, não tão tímidos quanto o fogo do nosso espírito, passem a soprar com mais força pouco a pouco. E conforme ele atravessa esse fogo, sua brasa vai ganhando mais e mais força, passando a fazer com que a chama do espírito cresça. Falando pessoalmente, consigo sentir o calor dessa chama dentro de mim ainda dormente, não tão exuberante, mas acesa, viva, ávida para um dia queimar tão fortemente, a ponto de descobrir todos os mistérios do mundo e do meu próprio coração. Mas para isso, sei que vou ter que trilhar um caminho que não será nada fácil. Afinal, carrego em mim dúvidas que ainda não soprei para o vento da minha consciência. E, portanto, o fogo do meu espírito ainda se encontra pequeno. Além disso, o mundo é vasto. E às vezes desconfio que meu coração também é grande assim como o mundo. Às vezes acho que ele está para mistérios, assim como uma mina de ouro está para ouro. Você já parou para pensar como as dúvidas surgem em nós? Se não, eu te conto. As dúvidas, elas não pedem licença. Vêm sorrateiras, como faíscas inesperadas. Estalos que nascem entre as sinapses do nosso cérebro e descem pelo corpo até o coração, que apesar de saber tudo, ainda não sabe contar para nós as respostas usando palavras.
Afinal, quem traduz é o espírito, mas só quando a dúvida sopra com força suficiente. Então, nesses momentos de encruzilhada, o coração nos envia sinais. Um aperto, um frio no estômago, uma ausência que pulsa. Um buraco no peito que não é falta, é espaço. O coração sente, conversa com todos nós da sua maneira. Mas só quando o espírito arde é que conseguimos escutar o que ele sempre tentou nos dizer, mesmo sem palavras. Você já percebeu que ao longo de nossas vidas, com a chegada da inevitável adultez e o surgimento de provações e dificuldades cada vez maiores, problemas que todos temos e desafios individuais, cada vez temos mais dúvidas? Às vezes, a gente cresce achando que precisamos ter as respostas para tudo, como se nos momentos de dúvidas parássemos por um instante e encarássemos a nós mesmos com um espelho que aponta para dentro, para o coração, quase que com uma expectativa rigorosa de que nós já tivéssemos dentro de nós mesmos todas as respostas prontas para nossas próprias perguntas. Bom, que a gente tem todas as respostas para tudo, até tem, pois como eu já disse em outros vídeos, nosso coração sabe de tudo. Mas às vezes, esperamos que ele nos entregue essas respostas de bandeja, de forma prática, fácil, mastigada. Nisso, acabamos esquecendo de fazer nossa parte, que é alimentar o vento da nossa consciência de dúvidas, para que o fogo do espírito, já grande, consiga nos traduzir tudo aquilo que nosso coração já sabe. Mas se pararmos para olhar com atenção para dentro de nós mesmos, encarando nossas dúvidas, questionamentos e reflexões individuais com racionalidade, podemos notar que o vazio de resposta não é só ausência, é também espaço. Espaço para se ouvir, espaço para sentir seu corpo pulsando em vida. Porque é justamente quando a gente não sabe que algo novo pode nascer. O não saber é como um solo fértil, ainda intacto, onde sementes do que a gente pode ser aguardam, em silêncio, a coragem da dúvida para brotar. Tem coisas que só florescem na incerteza. E talvez o problema não seja estar perdido. Talvez o erro seja tentar se encontrar com pressa demais, não dar tempo às coisas, não respeitar seu próprio processo. Porque às vezes, se perder é só o caminho, só que disfarçado de labirinto. Que hoje parece confuso, amanhã pode ser o traço exato que desenha quem você está se tornando. Nem tudo que é fértil floresce de imediato. Pense nas sementes, que antes de darem origem às mais belas plantas, se encontram rodeadas de terra, num breu total, mas não por isso perdidas. Elas, ainda que na escuridão, continuam a se espremer entre os grãos da terra, encontrar seu caminho, criar raízes, se espalhar, se desenvolver. Até que um dia, finalmente brotam do chão, passam a enxergar pela primeira vez a luz do sol que brilha lindamente lá fora. E aí eu fico pensando, se é assim com as plantas, por que não seria com a gente? Às vezes o que a gente chama de não saber é só o silêncio antes do broto, é o tempo de germinação. Talvez tenhamos muito para aprender com uma simples semente, que mesmo sem enxergar o caminho, ela insiste e vai. E talvez viver seja isso também, seguir mesmo sem enxergar a direção, confiando que o que nasce da dúvida ainda pode florescer rumo à luz. Quando você aceita que não sabe, você se abre, se torna um aprendiz da vida. O mistério vira um convite, não uma ameaça. As dúvidas que temos são como o espaço livre que existe entre os grãos da terra. Elas servem para que nossas raízes se formem, se embrenhando entre os espaços apertados do solo. Não precisamos ter medo delas, nem nos intimidarmos com sua escuridão, pois é justamente nesse espaço vazio e escuro que nós nos desenvolvemos pouco a pouco, às vezes de forma lenta, mas contínua e incrível. O não saber não é ausência, é gestação. Não há crescimento sem dúvida, não há como enxergar a luz sem antes atravessar a escuridão.
talvez, no fim das contas, viver seja isso: ser terreno e semente ao mesmo tempo. Dançar com o que não sabemos e confiar que dentro do escuro também nasce luz. O sonhador vive entre o silêncio e a intuição. Caminha mesmo sem saber onde está, mas algo dentro dele aponta e ele escolhe confiar. A verdadeira sabedoria da vida não está em procurar respostas fáceis, mas em continuar cavando para dentro até encontrá-las, mesmo sem mapa, mesmo sem certeza de que elas estão lá. Precisamos confrontar o que somos com coragem, mesmo quando nossos eus se escondem. A dúvida é o lugar onde os sonhos nascem, uma caminhada sem mapa, com o coração como bússola. Porque viver é escavar-se, e nessa escavação, as dúvidas são como uma pá. Cada silêncio, um terreno fértil, e cada pequena batida do nosso coração, um lembrete de que ainda estamos em chamas. A vida não pede certezas, pede presença, e estar presente só depende de você. Chegou a hora, aterrissagem é só pra quem decola, e a melhor vista é só vista de fora. Por isso a dificuldade de retornar é foda. Às vezes só descer um tom pode ser no inimaginável, nem dá pra entender todo o seu lado frágil. A vida é um jogo de obstáculos, ela brinca comigo porque ela não se cansa. Sabe o jeito que me balança, apesar dessa desandança, eu não aceitava cobrança. Que eu só não me lembrei daquela sorte de quando eu tinha você. Que eu só não me lembrei daquela sorte de quando eu tinha você.